Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a professora Patrícia Santos e eu tenho certeza que você chegou nesse vídeo porque já percebeu que fazer a leitura dos artigos científicos não é tão simples assim. Então eu estou gravando esse vídeo para te ajudar a como ler artigos científicos de forma correta. Vamos lá? Você deve ter encontrado por aí muitas pessoas explicando como deve ser feita a sequência da leitura de um artigo científico para que você tenha melhor proveito nessa leitura, para que você entenda mais esse artigo científico. E nesse vídeo eu quero mostrar para você como que eu faço a leitura dos artigos científicos de uma forma que eu acho mais simples, mais didática e que eu consigo entender melhor esses artigos. É claro que na ciência você já percebeu também que não existe uma verdade única. Você já deve ter entendido que quando a gente fala de ciência não existe uma verdade absoluta. Essa forma que eu vou falar para vocês de como realizar essa leitura do artigo é uma forma que eu entendo que é melhor, que para mim é mais fácil, que eu passo essa forma para os meus alunos e que eu entendo que eles têm uma facilidade melhor, uma linha de raciocínio melhor para fazer essa leitura. Se você encontrar outra pessoa falando de uma outra forma, não quer dizer que está certo ou que está errado, apenas que é diferente dessa forma que eu vou te passar. Mas antes de eu falar para você como que eu realizo a leitura de um artigo científico, eu preciso que você esteja dominando a identificação de um artigo científico. Ou seja, tudo que está publicado na internet, ou em livros, ou em revistas, não necessariamente são artigos científicos. Se você não consegue nem identificar o que é um artigo científico e o que é um artigo comum publicado, a sua leitura vai ficar prejudicada. Então eu quero explicar para vocês e mostrar também aqui na telinha do meu computador alguns exemplos de artigos que não são científicos e artigos científicos, para que a sua leitura seja direcionada a realmente aquilo que interessa, aquilo que você vai usar no seu trabalho. E se você já sabe identificar o que é um artigo científico, você bate o olho e já sabe, esse é um artigo científico. Não, esse não é um artigo científico, é um artigo de opinião, por exemplo. Se você já sabe identificar isso, aqui nessa barrinha de progresso do vídeo vai ter leitura de artigo científico. Pode pular direto para lá, ou se não, vai na descrição do vídeo, tem os minutos e os segundos certinho que eu começo a falar sobre isso, que vai otimizar também o seu tempo aqui. Mas, se você ainda tem dúvida como identificar um artigo científico, fica aqui nesse pedacinho para entender como que funciona. Então aqui eu estou com um artigo aberto, que inclusive é o artigo que eu publiquei da minha iniciação científica, é o meu xodozinho, confesso, o primeiro artigo publicado a gente nunca esquece. E eu quero que vocês se atentem a algumas características que configuram esse documento sendo como um artigo científico e não apenas um artigo de opinião, um artigo que não foi realmente publicado em uma revista científica. Se você quer saber mais como funciona esse processo de publicação dos artigos científicos, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu explico isso certinho. Vamos se atentar então agora nesse vídeo a alguns aspectos que fazem com que esse artigo se configure como um artigo científico. E a primeira coisa que a gente consegue observar é o layout do documento. Esse layout é um layout da revista. Pode ter uma característica dessa, ou ele realmente pode estar só com texto. Então aqui a gente consegue observar que tem uma barra superior colorida, o nome da revista, inclusive está escrito assim, artigo original, em inglês, né? Mas a gente já consegue identificar que aqui é um artigo original publicado, uma pesquisa inédita, também pode estar escrito dessa forma. O segundo tópico que a gente pode observar é que ele tem um título. Todo artigo científico tem um título. Além do título, o que nós conseguimos observar também são o nome dos autores. Geralmente, os artigos científicos apresentam mais de um autor. Existem também publicações com um autor apenas, mas a grande maioria dos artigos científicos apresentam mais de um autor. Então está aqui os autores e inclusive de onde eles são. Logo abaixo a gente consegue identificar nesse arquivo o resumo do artigo científico, também é outra característica.
E mais aqui embaixo, a gente tem algumas informações sobre essa publicação. A revista que foi publicada, quem é o correspondente, quando foi enviado, quando foi publicado, a cidade dos autores, a instituição que eles são participantes. Essas informações também estão presentes em um artigo científico, a identificação dos autores. Além disso, olha outro ponto a ser observado. Nós conseguimos observar aqui as páginas desse artigo. Então, como eu já expliquei aqui no canal, o artigo científico é como se fosse uma matéria dentro de uma revista científica, né? Então, ele tem uma página dentro dessa revista. Então, um artigo corresponde a algumas páginas da revista e aqui a gente consegue identificar essas páginas. E por último, em algum local aqui do documento, você pode também encontrar a informação que identifica esse artigo dentro da revista. O nome da revista, a série, o número, o ano, as páginas. Então, aqui a gente consegue observar na última linha das páginas essas informações, ó, janeiro 2017, volume 151, o nome da revista. Então, essas informações precisam estar no documento. Vamos recapitular? O que eu tenho que observar num artigo científico? Título, autores, identificação do artigo na revista, como ano de publicação, número, série, páginas e a identificação de qual revista esse artigo está sendo publicado. É claro que existem vários tipos de estudos que podem ser publicados como artigo científico, como artigos inéditos, relatos de caso, revisão de literatura. Então, dentro dos artigos científicos existem vários tipos de estudos, mas observe também a estrutura de escrita desses artigos científicos. Observem aqui nesse exemplo que eu tenho para vocês na tela, que ele tem, além das informações que eu acabei de falar, título, resumo e tudo mais, ele começa aqui com uma introdução, depois ele vem para os materiais e métodos, depois nós temos resultados, discussão, conclusões e referências. Então, essa é uma estrutura básica de um artigo científico. Pode mudar um pouquinho essas seções de acordo com o tipo do estudo. Por exemplo, revisão de literatura, no lugar de materiais e métodos, por exemplo, vai ter um tópico falando só sobre revisão da literatura. Mas esses tópicos geralmente são universais para os artigos. Olha esse outro exemplo também de um artigo publicado por mim, e ele apresenta essas mesmas características: nome da revista, identificação do artigo dentro da revista, título, autores, identificação dos autores, aqui ó, até o autor correspondente, tem o número do DOI aqui desse artigo, lembrando que o DOI é o número de RG desse artigo, é o registro único por um código numérico e com letras que identifica exatamente esse artigo. E aqui a gente consegue observar todas as seções para leitura: introdução, materiais e métodos, resultados, discussão. Nesse caso, a conclusão do estudo vai junto com a discussão, mas ela está aqui, e as referências. Então a gente consegue identificar que esse também é um artigo científico publicado. Agora eu quero dar um exemplo de um documento que não é um artigo científico. Pronto. Aqui eu peguei esse documento, esse arquivo na internet sobre um tema que eu estou estudando e eu já começo a perceber que tem uma carinha diferente, tem uma página aqui. Tá com o título, tem o ano e a cidade que está sendo publicado e olha só a contracapa que vem escrito: artigo apresentado ao curso de especialização dessa instituição. Ou seja, esse arquivo é um produto final para a obtenção de título, no caso de especialização, é uma monografia. Então, geralmente, monografia, que são os TCCs,
de graduação, especialização, ou uma dissertação de mestrado, ou uma tese de doutorado, são documentos importantes sim para a leitura, mas eles não são artigos científicos publicados. Então, quando vamos referenciar esses documentos em nossos artigos científicos, eles apresentam um nível de significância, de relevância científica menor do que um artigo publicado. O artigo publicado passa por um processo muito robusto, muito detalhado de publicação, diferente desses trabalhos assim. Então, vale a leitura? Claro, para você conhecer o assunto, sim, mas eles não são artigos científicos e você muito provavelmente não vai citar eles dentro do seu artigo científico também. Então, vale a leitura, mas eles não são artigos científicos. Olha um outro exemplo de um documento, de um arquivo que não é um artigo científico. São arquivos que publicam resumos ou resumos expandidos em anais de eventos científicos. Nesse caso, a gente pode observar que tem sim a identificação do local, mas no caso é uma jornada científica, uma jornada odontológica, tem o título, tem o resumo, tem os autores, mas ele não é um artigo. Tem aqui a introdução, palavras-chave, metodologia, vamos ver, revisão da literatura, considerações finais, referências. Mas esse aqui é um resumo expandido, publicado dentro de um evento científico. Cada evento científico gera os anais, que é como se fosse uma revista daquele evento científico. Todos os trabalhos que são apresentados precisam estar catalogados nesses anais de eventos. Então, esses documentos não apresentam um nível de relevância científica alto e eu não aconselho que vocês citem eles ou usem o texto para compor o artigo científico de vocês. Vale a leitura? Claro, mas vale uma leitura mais como inspiração, como conhecimento do que o autor escreveu ali. E aí, para você citar, para você usar como base na sua escrita e para a sua leitura, você precisa encontrar um artigo científico publicado e não apenas um arquivo ou um artigo de resumo expandido publicado em anais de eventos. Após você identificar que aquele artigo, que aquele arquivo que você está lendo realmente é um artigo científico publicado, agora sim eu quero dar dicas para vocês de como que eu começo fazendo a leitura dos artigos científicos. Lembrando, pessoal, que essa forma que eu vou falar para vocês é a forma como eu leio os artigos científicos e como eu entendo que é uma forma mais leve, mais fácil de entendimento dessa leitura. Não existe verdade absoluta, você pode encontrar vídeos e profissionais e professores falando formas diferentes do que eu vou explicar aqui. Não é que está certo ou que está errado, só é apenas diferente. Para começar a minha leitura, a primeira coisa que eu faço é ler o título do estudo. Parece simples, parece óbvio, mas tem muitas pessoas que vão direto para o resumo, direto para o texto e acabam não se atentando para o título. Você, para ver um vídeo aqui no YouTube, inclusive para encontrar esse vídeo aqui, o que você fez a primeira coisa? Olhou o título do vídeo, então você digitou algumas palavras lá no buscador do YouTube e você olhou os vídeos que tinham um título mais interessante para responder aquela dúvida que você estava. É a mesma coisa nos artigos científicos, a gente chama de headline aqui nos vídeos, né? Lá nos artigos são títulos e você precisa começar a entender se aquele artigo científico faz sentido na leitura nesse momento que você está do trabalho. Se você lê o título e faz sentido a leitura, bora prosseguir. Segundo ponto que eu observo no artigo científico é o resumo. O resumo ele pode estar lá logo abaixo dos autores, logo abaixo do título, ou por último, antes ou depois das referências bibliográficas. Eu gosto de ler o resumo porque se o título fez sentido para mim e na hora que eu leio o resumo não é o que eu estava esperando, eu já descarto a leitura desse artigo e vou para o próximo. Agora, se lá no resumo que eu tenho essas informações mais concisas em relação ao objetivo, metodologia, resultados e conclusão, se eu leio essa parte e faz sentido para mim, então eu já entendo basicamente o que o artigo fez, superficialmente, claro, mas eu já consigo ter uma clarificação nas ideias
que estarão dentro daquele artigo e eu também verifico se faz sentido continuar a leitura. Se fizer sentido, bora prosseguir. E agora, pessoal, nós entramos especificamente dentro do texto do artigo científico. E como eu falei para vocês, existem algumas seções dentro desses artigos científicos: introdução, materiais e métodos, resultados, discussão, conclusão. E eu faço a minha leitura seguindo essas seções. Parece muito simples e realmente é algo muito óbvio, mas o que a gente encontra hoje, profissionais e professores recomendando, é uma leitura totalmente invertida. O que eu entendo, a sequência de escrita de um artigo científico que eu faço com essa sequência de sessões que já são estipuladas ali pela literatura, é uma sequência que facilita a leitura do artigo científico pelo leitor. Então, se eu escrevo com esse pensamento, quando eu vou ler, eu também tenho esse pensamento. Eu começo com a introdução. A introdução é onde vai ter o contexto, a problematização daquele assunto, a lacuna encontrada na literatura que aquele artigo científico vai suprir. Então, eu entendo o que tem, qual é o estado da arte, qual é a lacuna e o que aquele artigo vai contribuir para o meu conhecimento. Depois disso, eu vou partir para os materiais e métodos para entender como que ele resolveu ou como que ele encontrou a solução para esse problema, como ele encontrou a resposta para essa pergunta. O que ele fez? É um estudo clínico, é um estudo epidemiológico, é um estudo de campo, é um estudo laboratorial, é um estudo de revisão de literatura? O que aconteceu? Então, nos materiais e métodos eu consigo entender o que especificamente esse artigo científico fez. Depois que eu entendi o que ele fez, agora eu quero encontrar os resultados desse artigo. Na seção de resultados eu tenho essas informações. E depois que eu leio esses resultados, eu parto para a seção de discussão. Eu quero entender, eu quero observar como esse autor confrontou as informações que ele encontrou com aquilo que já tinha na literatura e as hipóteses que levaram essa situação a acontecer ou a não acontecer. Então essa discussão é nesse momento. E por último, pessoal, eu leio a conclusão do trabalho. Já tem uma prévia da conclusão lá no resumo que eu já tinha observado um spoiler, mas agora realmente eu vou ler essa conclusão com uma outra perspectiva, porque eu já entendi como que funcionou todo o estudo. O intuito de eu estar gravando esse vídeo explicando como que eu faço a leitura dos artigos científicos é para realmente deixar mais leve essa jornada científica que você está passando. Pessoal, não inventa moda. Se o artigo científico está escrito com essa sequência de seções de texto, cada seção corresponde a um tópico diferente, será que porque não é mais fácil a leitura dessa forma? É assim que eu vejo, é assim que eu realizo a leitura e eu preciso dar uma dica para vocês. A escrita dos artigos científicos apresentam muitas particularidades, diferente do que a gente é acostumado no nosso dia a dia. E para você se familiarizar com essa escrita, não tem segredo. Você precisa ler, ler e ler os artigos científicos. Quanto mais você lê, mais familiaridade com o tipo de escrita, com o assunto você vai alcançar. É a mesma coisa de uma pessoa que nunca leu um livro começar a ler livros. Livros aí de 400 páginas. É fácil no começo fazer essa leitura? Não, porque a pessoa não está acostumada com a dinâmica da leitura. Então, até que ela fique familiarizada com esse tipo de ação, que é uma leitura de um livro, ela vai se descobrindo conforme vai fazendo a leitura. Ah, eu gosto de ler uma página por dia, 10 páginas por dia, eu só leio de final de semana, eu vou anotando, eu vou escrevendo. Ah, eu gosto de ler o final, depois eu volto. Ela começa a se conhecer e a identificar o que para ela é melhor, mais leve e o que ajuda no seu entendimento daquele assunto sobre aquele livro. Para a leitura dos artigos científicos é a mesma coisa. Você, conforme vai realizando leituras e mais leituras desses documentos, você consegue encontrar um jeitinho seu próprio de fazer as leituras. E às vezes vai ser um pouco diferente do que eu passei aqui. Você pode começar a ler, por exemplo, gosto de ler a conclusão, depois a discussão, depois eu vou para a introdução. Não sei. Cada pessoa tem a sua particularidade. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa o joinha aqui nesse vídeo, compartilhe com os seus amigos que estão aí nessa jornada científica e
Se você já identificou que está fazendo muita leitura de artigo científico, que não sabe o que vai fazer com essas informações, que já não lembra nem mais quantos artigos leu e que tinha em cada artigo, está esquecendo todas as informações, eu tenho um vídeo aqui falando sobre referencial teórico, que é quando você organiza toda essa leitura em um documento. É muito legal, recomendo que você faça isso nessa sua jornada científica. O link do vídeo está aqui na descrição, eu vou deixar aqui no card também. Se inscreva no canal e até o próximo. Tchau, tchau!